Ô, Thalita, mas você não teve um trauma quando era criança? Não teve uma história dessa? Tive que um você veio trauma. falar depois de muito tempo, que você Tive foi um trauma. bulinada, né? Como é que Na fala? verdade, Abusada. foi um assunto muito delicado, um assunto que me deu muito medo na minha infância. Eu era ameaçada dia após dia. Era o marido da minha tia. Cara. Eu precisava ir pro colégio. O marido né? da sua tia, O marido da minha tia. Eu precisava ir pro colégio e minha avó confiava muito nele, porque o trabalho dele era a caminho do colégio. Então ele me levava até o colégio e ele abusava. Nossa. Dia após dia E de quantos mim. anos você tinha? Ele me abusou dos 8 aos 10 anos de idade. Cara. E você ficava caladinha? Ficava calada porque logo após tudo aquilo acontecendo, eu recebia as ameaças. As ameaças que ele falava que ia matar minha avó se eu contasse, que ia destruir a minha família. Então imagina uma criança de 8 anos de idade. Horrível, cara. Isso é uma covardia. Isso é Uma covardia total. Crueldade. Eu com 8 anos de idade, ouvindo um homem falar que ia matar os seus avós, que era tudo que eu tinha. Eu perdi minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos de idade. Nossa. Sabe, minha avó criava. Meu pai nunca foi presente na minha infância. Minha mãe se separou do meu pai quando eu era criança, eu e minha irmã. Então, assim, meus avós que fizeram a figura paternas e de vó. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Então, assim, imagina você ouvir um estranho falar que vai tirar o seu bem mais precioso, que eram os meus avós. Tá louco. Era muito complicado pra mim. Mas, graças a Deus, eu dei a volta por cima disso tudo. Quando você foi e falou isso, porque você falou isso na mídia e tudo, Foi um Você desabafo tinha que eu quantos fiz. anos? Foi um Quando você desabafo. E foi logo no começo da minha carreira que eu comecei foi no programa, foi até no programa do Bate, na Record, que eu falei sobre isso. Então foi um alívio pra mim falar aquilo naquele exato momento e ao mesmo tempo pra alertar as mães de casas pra prestar mais atenção nos Com seus certeza. filhos, porque a criança ela vai demonstrar um comportamento diferente e muitos pais às vezes não tem como ficar dentro de casa, ter uma vida muito corrida e esquece de perceber esse lado diferente do filho. Então assim, mães, pais que estão em casa, começam a observar mais os seus filhos, evitem deixar, fique mais atento, porque na própria família que acontece esse tipo de coisa. Ou pessoas muito próximas a ela. E você nunca mais viu esse teu tio? Depois que você fez essa Eu não denúncia... tenho contato porque minha vida, quando eu morava aqui no Brasil, era Rio de Janeiro, e ele tá no Espírito Santo, e depois os Estados Unidos, então nunca mais eu tive contato. Com a minha tia eu tenho contato, eles estão casados ainda, entendeu? Mas é uma tia não muito presente comigo, porque... É dividido, entendeu? É entre eu e ele, porque ela preferiu ficar casada, não acreditou na época em mim. E você carregou essa coisa, Carreguei. esse trauma dentro de você até essa idade que você, de repente... até me E como é tornar que uma você mulher conseguiu se adulta. livrar desse trauma assim, quando Me você... livrei quando eu comecei a enxergar a vida com leveza. Eu comecei a ver que aquilo não poderia estragar a minha vida. Então, assim, eu abri as portas do meu coração para ter um recomeço de vida. Então, deixei aquilo lá atrás e comecei a viver uma vida linda. Sabe? Começar a receber amor das pessoas, começar a ver a vida com outros olhos. Que bom, né, que você conseguiu, porque muita gente tem às uma vezes pede cabeça boa, ajuda, né? né? Às vezes pede ajuda. Um dia eu estava lendo sobre aquele Hoffman, né? Já foi naquele Hoffman? Hoffman é um lugar que sempre quem recomenda muito Hoffman é a Graça. A Graça sempre recomenda. Que as pessoas chegam lá cheias de traumas, né? E você fica lá durante os 7 dias, você fica, é verdade, você fica se conhecendo a si próprio e tal. Então os traumas todos, os fantasmas, todos os medos, os monstros, vão sair dentro de você. Então, de repente, você conseguiu até uma coisa sozinha, né? Você não precisou de Na verdade, uma autoajuda. A minha maior autoajuda foi todo esse problema tá acontecendo e a minha família me cobrir de amor. Então, acho que o principal foi a minha família. Sua base Mesmo aí. foi a minha base. Foi eles que me mostravam, que me dava carinho, me dava amor, me dava atenção. Mesmo eu sofrendo por dentro, calada, eu tinha muito amor fora aquilo. E a tua história é legal, porque as pessoas estão nos ouvindo, Luiz França. Sim. Muita gente aqui tem filhos, entendeu? E Claro. muita gente conhece pessoas que têm filhos e filhas. E esse é o alarme, né? Você Claro. vê, era o marido da sua tia. Então, uma pessoa de alta confiança, né? Uma pessoa da família, que vai levar você no colégio, na escola. E nesse meio do caminho, faz um monte de crueldade, um monte de covardia, Me um monte de... ameaçava ainda. E é sempre bom avisar mesmo, né? Eu tenho uma neta de 10 meses. Né? Por isso que as pessoas hoje em dia botam câmeras dentro de casa, mas tem entendeu? que pôr, Porque né? existe
tanta maldade, né? Maldade, tanta idiotice, enfim. Eu evito até ligar, às vezes, a televisão brasileira, porque mostra muita crueldade. Eu tava no hotel ontem, eu vi uma madraça que matou o menino. Não sei se vocês acompanharam isso. É muito triste, é muita covardia. São monstros. Como podem fazer isso com uma criança, sabe? Então, aquele momento, quando eu abria o meu coração pra falar uma coisa que se passou por mim, eu quis também alertar as pessoas de casa que estavam assistindo para prestar mais atenção nos seus filhos em casa, porque eles demonstram sim, eles dão alarme que algo errado tá acontecendo com eles. Isso é muito bacana.